Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, sou professor de matemática. Neste vídeo vamos aprender a construir uma equação da reta, ou seja, determinar uma função, que vocês conhecem mais como função, que possibilita a construção dessa reta. Só que desta forma nós vamos partir por pontos e pela inclinação, e não pelos valores da função em si. Então, se você observar neste desenho, nós temos mais de uma maneira de encontrar esta solução. Uma delas é a que a gente vai fazer agora, essa primeira. Nós vamos saber como encontrar a equação da reta, conhecidos um ponto da reta e o próprio coeficiente angular. Então, eu já sei qual é o valor do coeficiente que determina a inclinação e conheço um dos pontos. Aqui a gente tem uma construção de forma geral, o ângulo alfa, que representa a inclinação, o primeiro ponto, que aqui é chamado de y0, sua coordenada em y, e x0 sua coordenada em x, e o segundo ponto, que é x e y. Então, pelo que a gente já conhecia anteriormente, a tangente, do ângulo, o coeficiente angular, ele é dado por m, que nesse caso vão ser as coordenadas o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Neste caso, a gente vai considerar que a gente só conhece um desses valores. Eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada, porque eu tenho uma fração de um lado e uma igualdade. Então, nós vamos ficar com y menos y0 vezes 1, fica y menos y0 igual, e m que multiplica x menos x0. m que multiplica x menos x0. Essa é uma fórmula geral para você encontrar a equação da reta. Deixa eu melhorar esse x. x0. Então, ela está aqui, você sempre vai usar esse modelo quando você já tem o coeficiente angular. Veja, você tem o coeficiente angular e você tem uma das coordenadas, um dos pontos. Vamos fazer isso nesse exemplo aqui. Eu tenho o ponto A, que passa em 4 e 3, então esse é o x0, esse é o y0, e tem coeficiente angular m menos 2. Então, qual é a equação? Teremos que y menos y0 será igual a m que multiplica x menos x0. Logo, o valor de y é 4. Esse a gente não tem. O y0 a gente tem, ele é menos 3, então vou colocar dentro de parênteses para não ter problema com o jogo de sinal. O m também vale menos 2, e o x eu mantenho, e o x0 vale 4. Agora eu vou fazer as operações. Y, menos com menos é mais, 3, é igual a menos 2 vezes x, menos 2x. Menos com menos, mais. Menos 2 vezes 4 são 8. Agora vamos passar esse 3 para cá. E nós ficamos com y é igual a menos 2x mais 8 menos 3. Y é igual a menos 2x mais 5. Essa é a equação da reta que determinou aquela inclinação. Ou também, como a gente já conhece, é a função que deu origem àquela representação gráfica. Interessante, né? Vamos para a próxima agora. Um conceito muito interessante é o conceito de equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida da reta? É uma equação simples, onde você tem apenas 3 elementos. Você tem o y, que é o fator que você quer encontrar. Você tem o m, que multiplica x, que é o coeficiente angular. E você tem o n, que é o coeficiente linear. É a estrutura da nossa função afim definitiva. E se você observar, na função anterior, quando a gente usou a forma do coeficiente angular para encontrar a equação de uma reta, quando você chega ao final de todas as operações, você tem esse próprio formato. Então, a função encontrada anteriormente, menos 2x mais 5, é uma equação reduzida da reta. É na sua forma mais simples, onde menos 2 é o coeficiente angular, e mais 5 é o que a gente chama de coeficiente linear.
Acredito que você está lembrando isso lá do estudo do primeiro ano, né? Então, quando nós temos uma função, que a gente pode chamar de função afim, ela é a equação reduzida de uma reta. Agora vamos estudar outros conceitos também sobre este tipo de função. Para finalizar, nós vamos entender agora o conceito de equação geral da reta. A equação reduzida, como vimos, é uma equação que representa a função afim, onde você tem o y do lado da esquerda da igualdade e todo o resto do lado da direita, representando a função. Aqui você tem o termo de x e aqui você tem o termo de y. Encontrar a equação geral da reta nada mais é do que trazer todos os termos para antes da igualdade, como aqui você pode ver, colocando na ordem o x primeiro. Então, se a gente tinha a função, a equação reduzida, y igual a menos 2x mais 5, quando eu trouxer tudo para o lado de cá, priorizando o x, então vou trazer o x para cá, ele vai mudar de lado, vai ficar 2x, depois mais y, e depois menos 5, que muda de lado, muda de igualdade igual a zero. Então, essa é a equação geral, que é uma maneira de você representar tudo antes da igualdade, que lembra muito aquela construção de sistemas lineares, você vai relembrar disso. Então, vamos fazer um exemplo de como eu posso chegar à equação geral da reta. E aí a gente vai aprender esse outro método também, que podemos chegar a uma equação de uma reta tendo 2 pontos através de matriz. Nesse caso, aqui no caso anterior, nós aprendemos na nossa primeira parte como eu encontrava a equação da reta tendo o coeficiente angular e um ponto. Agora a gente vai aprender como a gente faz isso tendo apenas 2 pontos. Digamos que eu tenho o ponto A com as coordenadas 1 e 2 e eu tenho o ponto B com as coordenadas 3 e 5. Eu quero encontrar quem é a equação da reta. Nós vamos achar a equação geral dessa reta. Vamos fazer pelos dois métodos. Primeiro, o método do coeficiente angular. Coeficiente angular. E segundo, nós vamos fazer pelo método matrizes. Ok? Então vamos lá. O primeiro do coeficiente angular. Nós já sabemos que para calcular pelo coeficiente angular de uma reta, m, ele é dado pela razão de quem? Do y de A, o y de B, né, do segundo ponto, menos o y de A, o x de B, menos o x de A. Nesse caso, nós vamos ter quem? Olha só, o y de B é 5, o y de A é 2, o x de B é 3, o y de A é 1. Então, o coeficiente aqui vai ser 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2, 3 meios, 3 dividido por 2. Eu vou manter ele em fração, por enquanto. Outra maneira que nós sabemos que para achar a equação de uma reta, é a equação da reta, a equação reduzida da reta. Eu vou agora encontrar a equação reduzida da reta. Qual é a equação reduzida da reta? É aquela onde a gente multiplica o produto dos dois, né? Então vai ser y menos ya igual m que multiplica x menos x de a. Então eu vou pegar só um dos pontos para substituir. E como eu disse aqui, eu vou pegar o ponto A. Então y menos o ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 2. Então o y de A é 2. Y menos 2 é igual o m, que é 3 sobre 2, que multiplica o x menos a coordenada do x de A, que é 1. Então, desta forma, eu vou ter y menos 2 é igual a 3 meios vezes x, 3 meios de x, menos 3 meios vezes 1, 3 meios. Então, tá aqui. Agora, para eu encontrar a equação geral, eu passo tudo para cá. Então, vai ficar menos 3 sobre 2x mais y menos 2 mais 3 sobre 2 igual a 0. Que aí é a equação geral. O que eu tenho que fazer agora?
somar esses dois aqui. Mas para eu somar, eu tenho que achar o MMC entre 2 e 1. E nós sabemos que o MMC entre 2 e 1, por aqui ser 1 é sempre 2. Então aqui vai ficar menos 3 meios de x mais y. Aqui nós vamos pôr 1 mais, aqui um 2. Então, 2, eu vou abrir um parênteses, porque a gente vai ter que fazer um jogo de sinal aqui, depois igual a 0. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Então, já vimos que aqui vai ficar negativo. Então, será menos 3 meios de x mais y, menos 4 mais 3, 1, menos meio, é igual a 0. Então, essa é a equação geral desta reta. Agora, vamos fazer ela utilizando o método de matriz. Que este método nós achamos primeiro o coeficiente angular, depois usamos a forma da equação reduzida para chegar à equação geral. Vou mudar a cor aqui e vamos à matriz. Pelo conceito ali de matriz, eu vou fazer aqui, ó. Ficou torto, só um momento. Primeiramente eu vou fazer a matriz. Em cima eu coloco x, y, 1. E embaixo eu vou colocar os termos. Do ponto XA, 1, 2, 1. Do ponto B, 3, 5, 1. E aí, para achar o determinante, você já lembra lá da regra de Chió, eu vou repetir esses dois termos, x e y. E aqui vai ficar 1, 2, 3 e 5. E aí eu faço o determinante dela igual a 0. Então vamos lá. Diagonal principal. Eu vou fazer aqui primeiro a diagonal principal, porque não vai caber tudo. Diagonal principal será quem? Produto x vezes 2 vezes 1 vezes 1 mais y vezes 1 vezes 3. Mais 1 vezes 1 vezes 5. Ok? Diagonal secundária. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 2 vezes 1 mais 5 vezes 1 vezes x mais 1 vezes 1 vezes y. Agora, nós sabemos que o determinante tem que ser igual a 0. O determinante da diagonal principal menos diagonal secundária vai dar 0. Então, vamos lá. Diagonal principal. X vezes 2 vezes 1 vai ser 2x. Então, vou colocar aqui, 2x mais 3 vezes 1 vezes y, 3y. 3y mais 1 vezes 1 vezes 5 é 5. 5 menos 3 vezes 2 vezes 1, 6. Mais 5 vezes 1 vezes x, 5x. Mais 1 vezes 1 vezes y. Isso tudo é igual a 0. Então vai ficar 2x menos 5x mais 3y menos y mais 5 menos 6. Isso é igual a 0. 2x menos x menos 3x. 3y menos y mais 2y. 5 menos 6 mais 1. Isso tudo é igual a 0. E essa, segundo a matriz, é a equação geral desta reta, que passa por esses dois pontos. Aí você vai olhar. Ué, professor, deu diferente. Olha o que eu tinha aqui e olha o que eu tenho aqui. Agora vamos exercitar um pouco a nossa análise. Realmente é diferente? Ou está escrito apenas de forma diferente?
Se você observar, aqui é menos 3, aqui é menos 3, só que aqui está dividido por 2. Aqui não. Aqui é 2y, aqui é só y. Aqui é mais 1. Opa, deixa eu verificar aqui. Aqui é menos 1, né? Mais 5, menos 6, menos 1. Deixa eu corrigir. Aqui é menos 1. E aqui é menos meio. Se você observar, aqui é a mesma coisa daqui, só que dividido por 2. É porque nós não chegamos a resolver tirar o MMC de tudo. Vamos tirar o MMC dos dois lados aqui agora. Aqui é 1 e aqui também é 1 e o resto é 2. Então o MMC, quando eu tiro dos dois lados da igualdade, eu vou depois cancelar ele. Ele é 2 em ambos os lados. 2 dividido por 2 é 1 vezes menos 3, menos 3x. Mais 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes y, 2y. Menos 2 dividido por 2 é 1. Vezes 1, 1. E aqui 2 dividido por 1, 2. Vezes 0, 0. Cancela quando você tira o MMC dos dois lados. E aí você fica com menos 3x mais 2y menos 1 é igual a 0. E agora sim, veja que os dois resultados estão representados da mesma forma. Então, eram apenas apresentações diferentes. Eu também poderia só dividir tudo aqui por 2, que esse resolveria também. Mas são apresentações diferentes para a mesma coisa. Eu deixei assim para que você pudesse ver isso no final. Revise esse vídeo quantas vezes for necessário. Saiba a diferença de equação reduzida para a equação geral e aprenda a fazer pelas duas formas, tanto usando a equação do coeficiente angular e reduzida para chegar à geral, quanto usando a fórmula de matriz. A gente se vê nas próximas videoaulas. Valeu!